paz do Senhor, queridas irmãs e irmãs. Meu nome é Jéssica. Eu tá passando aqui para contar um testemunho que Deus colocou no meu coração para vocês, né? Quando Ele me abençoou com essa casa aqui hoje que a gente mora. Bom, no começo, eu e meu esposo tinha nos casado, né? Fazia acho que 1 ano de casamento que a gente já estava junto, né? Aí, nós pagando aluguel, irmãos, aquela luta, pagando aluguel. Mas eu e ele ainda estávamos trabalhando, né? Aí veio, irmãos, um período, né, que daí eu perdi o meu trabalho. Aí eu fiquei sem emprego durante uns 9 meses, se eu não me engano. Só que durante esses 9 meses, eu sempre falava pra ele, amor, você crê que Deus vai abençoar a gente com uma casa? Aí falava assim, eu creio. Aí eu falava assim, então tá bom. Aí eu pegava, irmãos, e eu ficava orando, né? Eu orava a Deus. E de noite eu orava ajoelhada, depois eu orava ainda deitado na cama e de madrugada, sabe aquele negócio assim, quando você fica no pensamento, falando, Deus, me prepara uma casa, sabe? E eu lembro que uma das minhas orações eu falava assim, Deus, assim como o Senhor preparou uma terra para o povo de Israel, me prepara um cantinho para me morar com meu esposo, a casa não precisa ser bonita, não precisa ter luxo, né? Que não precisa ter luxo nenhum, porque com o tempo, né, Deus o Senhor preparando, nós vamos arrumando a casa, né? Aí, irmãos, quando deu ali para dezembro, mais ou menos, a avó do meu esposo chegou lá em casa e falou assim, vocês aceitam uma casinha que o Crídio vai comprar para vocês, irmãos? Ela já falou isso. Sabe assim, eu me lembrei, sabe, que eu havia falado com meu esposo. Eu falei para ele assim, ainda esse ano Deus vai preparar uma casa para nós. Irmãos, às vezes a gente precisa profetizar na vida da gente, porque Deus cumpre, e a fé também. A fé move montanhas. Se você tiver fé, Deus pode fazer coisas grandiosas na sua vida. Mas como a palavra de Deus diz, buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós precisamos crer e confiar em Deus, irmãos. Precisamos crer e confiar em Deus, porque Deus é o nosso juiz, Deus é a nossa força, né? A gente precisamos ter fé naquilo que Deus pode trabalhar e proporcionar para nós. Mas primeiro nós precisamos buscar a Deus, verdadeiramente de coração, não com interesse, mas por amor a Ele, né? Irmãos, me perdoa um pouco que a minha filha tá fazendo um pouquinho de barulho, mas vou mostrar pra vocês. Uma benção aí, ó. Então, irmãos, Deus, ele preparou essa casinha aqui pra gente. Passamos por lutas, passamos por provas, mas nós recebemos a nossa vitória no nome de Jesus Cristo. E eu creio, assim, quando você profetiza coisas boas na sua vida e orar, eu creio que Deus ouve, porque Deus é um Deus de amor e também um Deus de justiça. Ele sabe o que nós precisamos na hora certa, né? Quer olhar lá, filha? Na hora certa, né, irmãos? E faz, acho que 2 anos que nós moramos aqui. Aí, entre esses 2 anos, aí eu arrumei emprego também de novo e perdi o emprego, né? Por causa da pandemia. Mas ainda assim, essa mulher ainda me chamou para trabalhar de volta depois da pandemia. Mas, irmãos, eu passei muita humilhação lá nessa casa. Aí eu peguei e saí, né? Aí eu peguei e falei pra ela, senhor, com a minha patroa, eu vou sair porque eu preciso cuidar mais da minha casa. Ela queria que eu trabalhasse de segunda a domingo, irmãos, e eu precisava cuidar das coisas do meu esposo, porque ele trabalha, precisava lavar a roupa dele, né? Aí eu falei pra ele, né? Aí eu falei, se a mulher sabe, edifica a sua casa.
Irmãos, você sabe o que ela virou e falou pra mim? Ela falou pra mim assim: você fala como uma mulher velha, uma mulher antiga. Isso não existe. Eu falei: se existe, sim. De acordo com a palavra de Deus, nós devemos ser sábia, né? Devemos ser sábia, porque eu preciso cuidar também da minha casa, né? Não só da sua casa e da sua família, eu também preciso cuidar da minha. Irmãos, a mulher não gostou, me humilhou lá. Eu abaixei a cabeça e falei pra ela: eu nunca mais vou vir aqui. Eu vou voltar para trabalhar aqui na sua casa. Ela ainda, depois de me humilhar, irmãos, queria que eu voltasse a trabalhar lá. Depois de um tempo, né? Aí eu falei que eu nunca mais ia voltar. Mas eu dou glórias a Deus, porque depois que eu saí, eu descobri que eu tava grávida. E lá nessa casa, eu ajudava a olhar um idoso lá, que às vezes ele caía, eu tinha que pegar ele. Ele era bem pesado, né? E Deus já sabia, né, que tava vindo minha filha já. Aí, irmãos, nesse meio tempo, sem trabalho, sabe, assim, triste. Porque eu queria realmente comprar as coisinhas pra ela, né? Aí eu orei a Deus, falei: meu Deus, tem misericórdia, Senhor. Prepara as coisas pra minha filha. Não tô falando de berço, essas coisas, sabe, assim, fralda, roupinha, né? Porque eu tava sem trabalhar e só meu esposo trabalhando e ganhando um salário, né? Irmãos, pra honra e glória do Senhor, o meu esposo começou a ganhar muitas fraldas mesmo, irmãos. Essas fraldas durou até o 5º mês dela, né, filha? Durou até o 5º mês dela. Até o 5º mês dela. E irmãos, não foram pessoas da igreja que me ajudaram, não. Foram outras pessoas. Essas pessoas ajudaram muito a gente, né? Porque Deus tocou no coração delas para que elas pudessem estar nos ajudando, né? E essas irmãos, nós ganhamos muita fralda e muita roupa. Até hoje tem roupa para lavar dela ali. E são roupas para usar até os 3 anos de idade, irmãos. Então nós devemos sim orar a Deus e pedir, porque Deus sabe realmente as nossas necessidades, né? Deus sabe o que nós precisamos. Deus sabe tudo que a gente precisa, irmãos. Então, irmãos, quando você ora e você busca Deus, Deus pode sim trazer providência para tua vida, para tua casa, para tua família, para o seu lar, né? Deus pode mover montanhas quando você ora de coração, com a de verdade, né, irmãos? Ai, filha, olha lá. Então, irmãos, fica assim com essa palavra e tem uma boa tarde e a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Eu vou dar um jeito de fazer ela dormir aqui. Paz do Senhor.